Meu boa noite a todos aqueles que forem alcançados por esta gravação. Desejo que a doce paz de Cristo repouse de modo pleno e abundante em seu coração, em sua casa, bem como em sua família. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder chegar até a você, fazendo uso desses recursos tecnológicos que nos são disponibilizados. Uma vez que tivemos que interromper as programações de nossos templos, em decorrência dessa grave doença que assola o mundo neste momento. Aproveito para deixar uma palavra nesse momento de turbulência, com o intuito de tranquilizar o seu coração, dizendo: não há motivos para pânico ou desespero. Devemos continuar confiando em Deus e orando para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, mantenhamos a calma, tenhamos paciência. Deus continua a governar. Ele tem em suas mãos o controle sobre tudo e todos. Quero falar também a todos acerca do que é a igreja, pois tem havido muita confusão a respeito da mesma. Muitos estão preocupados, alegando e até criticando que os templos estão fechados, pensando que com isso a igreja deixará de existir ou deixará de cumprir o seu papel junto à sociedade. Não, amados, a igreja não é os templos e nem os prédios, embora eles sejam relevantes e contribuem muito para o desenvolvimento da mesma. A igreja somos nós. Ela vem antes dos templos e vai além dos mesmos. Houve um período na história da igreja em que ela não tinha templos, não tinha prédios, sequer tinha endereços. No entanto, ela se manteve viva e bem ativa junto à sociedade, desempenhando o seu papel. Basta lermos a história da mesma. Eu quero asseverar a você que se os templos deixarem de existir, a igreja permanecerá, ela continuará, pois ela é edifício espiritual, edificada por Jesus. Nem as pragas, nem os homens, nem mesmo o inferno a poderá destruí-la. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso de número 18, o Senhor Jesus nos faz esta afirmação: portanto, amados, permaneçamos firmes, embora os tempos sejam críticos. Deus continua no governo e a igreja em suas mãos. Eu quero convidar a você para fazer uma oração comigo neste momento. Quero convidar que a sua família se reúna neste momento, quando faremos um culto em adoração a Deus. Reúna os seus amigos, reúna os seus parentes, os seus familiares, e oremos juntos ao Senhor. Pai Santo, queremos te louvar, queremos te agradecer pelo grande amor do Senhor para conosco, por ter nos enviado o seu Filho Jesus para salvar-nos, para perdoar os nossos pecados. Obrigado pela paz que há em nossos corações. Obrigado pela esperança que há em nós. A sua igreja continua viva, Senhor, dependendo dos seus cuidados, da sua proteção. E nós oramos para que o Senhor continue abençoando a mesma. Abençoe todos aqueles que nesse momento de crise pelo qual passa a humanidade, Pai, tem sido afetado pelas informações, até mesmo por essa doença. Estenda a sua mão poderosa e abençoa, Pai, essas famílias. Restaure a saúde, restaure a paz, que a alegria seja restabelecida no seio das famílias e nos corações. Abençoe o teu povo. Nós oramos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém.
abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós e é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Bom, quero convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo. Queremos ler um texto cujo registro nos traz a história de um fato ocorrido com o povo de Deus no Antigo Testamento. Está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Os primeiros versículos desse capítulo. Antes da leitura do mesmo, eu quero reiterar a todos os irmãos, amigos, para que atentemos às recomendações das nossas autoridades, especialmente as nossas autoridades sanitárias, pedindo para que nós evitemos sair de casa, que pratiquemos os atos de higiene pessoal, que poderá nos proteger e proteger aqueles a quem nós amamos, e assim poderemos evitar a maior propagação desse mal e os danos que ele já tem causado e poderá ainda mais causar a todos nós. Não descuidemos, fiquemos atentos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, está escrito assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu servo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e os da montanha de Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força alguma para resistirmos essa tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Até o versículo de número 12.
Querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, o texto que acabamos de ler conta-nos o registro de uma história do povo de Deus, especialmente a tribo de Judá, de Benjamim, e a meia tribo de Manassés, que compunha o reino do sul, com sua capital em Jerusalém. Nesta ocasião, eles tinham como rei, como líder, um homem por nome Josafá. Os registros anteriores nos dão conta de que este homem era um homem temente a Deus. Havia tomado a decisão de trilhar os santos e retos caminhos de Deus, disposto o coração a cumprir os seus mandamentos e observar os seus estatutos. No entanto, amados, este homem, este povo de Deus, eles são surpreendidos com uma notícia, com uma informação, uma trágica notícia, por assim dizer. Chega até eles a notícia de que uma coalizão de nações, um exército grande e numeroso, havia se reunido para guerrear contra eles, para destruir-lhes a vida, para tomar as suas famílias, para tomar os seus bens, para tomar as suas propriedades. Quando o rei Josafá é informado do que estava para acontecer, o verso 2 do texto lido nos diz que ele teve medo, assim como qualquer um de nós. Primeiro, pelo fato de servirmos a Deus, pelo fato de professarmos a fé em Cristo e tê-lo como nosso Salvador, nós não estamos imunes de sermos surpreendidos com uma notícia tal qual este povo, este rei foi nesse dia. Nós também não estamos imunes de sentir medo. O texto nos diz que quando ele recebeu a notícia, ele teve medo. Teve medo por quê? Primeiro, ele é informado do grande número de soldados que vêm para lutar contra ele. Segundo, ele sabe que o seu potencial de guerra, comparado com aqueles que vêm para guerrear contra ele, é potencialmente bem menor do que os mesmos. Ele não subestima os seus adversários, ele não espiritualiza o seu exército, e como ser humano, ele sente medo, ele estremece, porém, ele não se entrega, porém, ele não se rende, porém, ele não se desespera. O texto nos diz que ele reúne o seu povo, proclama um dia de jejum e oração. E ao fazer isto, todos se quebrantam e se humilham diante de Deus. Eles confessam para Deus dizendo: Deus, é verdade, nós reconhecemos, eles são mais fortes do que nós não podemos resisti-lo, os nossos recursos são limitados diante deles. Em nós não há força, não há capacidade para enfrentar essa adversidade que vem contra nós. Porém, Deus, nós confiamos no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não temos em que nos apegarmos aqui. Somos inferiores, mas cremos no Deus em cujas mãos está e tem todo o poder. Amados, ao fazer esta oração, ao tomar esta atitude, ao prostrar-se diante de Deus, Deus não fica em silêncio.
Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus responde ao seu servo. Deus envia resposta ao seu povo. Deus então fala àquele povo por meio de um profeta e adverte-os dizendo que ele continua sendo Deus da história, que ele continua sendo Deus do passado, que ele é o Deus de Abraão, ele não mudou. Ele é o Deus que tirou-os da terra do Egito e que os conduziu até essa terra que a Abraão ele havia prometido. Mas ele traz uma palavra renovadora, encorajadora ao povo, dizendo: nesta peleja vocês não precisam pelejar. E aqui nós encontramos uma palavra que, neste momento turbulento que a sociedade vive, nós precisamos apegar-nos a esta ou a ela e crer no Deus que ela revela. Ele continua sendo Deus que responde à oração daqueles que clamam. Não apenas isso, ele continua sendo Deus que peleja por aqueles que confiam nele. E ele continua protegendo aqueles que recorrem ao seu socorro. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus ordena ao povo dizendo que eles não precisariam ir para a guerra levando armas. É estranho, é uma guerra diferente. Enquanto os exércitos se reuniam para vir contra eles, Deus ordena ao rei e ao seu povo dizendo: preparem instrumentos de música, convida aqueles que executem e coloque à frente do vosso exército, e quando o inimigo vier ao vosso encontro, cantai, tocai os instrumentos e cantai louvores a mim. Deixa nas minhas mãos que eu tenho a solução. E assim sucedeu. O texto nos diz que no dia seguinte, pela manhã bem cedo, o exército, ou a coalizão de exército reunido vem contra o rei Josafá. Estes já estavam com os cantores organizados, com os instrumentos afinados, e muito mais do que isso, com a esperança e com a fé renovada em Deus e por Ele. E eles começam a cantar e a tocar os instrumentos em louvor a Deus. O próprio Deus, que ao receber o som e a adoração que a Ele é oferecida, Ele se encarrega de fazer uma confusão entre os inimigos. Eles que estavam unidos para guerrear contra Josafá, eles se desentendem lá entre eles e começam a guerrear entre si, um a destruir o outro. E enquanto eles se destroem, o povo de Deus canta, o povo de Deus adora. Meus amados e queridos irmãos, vivemos um período de batalha, vivemos um momento de guerra. Não é momento de nós nos desesperarmos, não é momento de nós contendermos com aqueles que pensam ou que falam diferente de mim ou de você. É momento de nos unirmos como fez Josafá e o povo que estava sob a sua liderança. Deus continua atendendo aqueles que a Ele clamam e respondendo a sua oração. Eu quero conclamar a todos: unamos as nossas forças, unamos a nossa fé e oremos a Deus, prostremo-nos aos pés dele. O mal será dissipado, os ventos cessarão e a bonança virá, e a igreja do Senhor Jesus continuará marchando, caminhando avante, pois o Senhor está conosco. Que Deus assim abençoe a todos nós, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu deixo essa palavra para a sua edificação, para o seu encorajamento. Você não baixe a sua cabeça, prossigamos. Mesmo nesse momento, quando os templos estarão fechados, a igreja continua viva, a igreja continue ativa. Continue orando, continue proclamando que Jesus é o Senhor, que a solução desses problemas
está em o homem se voltar para Deus. Portanto, meu amigo, você que ouve esta palavra, arrependa dos seus pecados, venha para Jesus. Ele tem a solução para a sua alma, para os seus problemas, para a sua vida e para a sua família. A maior necessidade do ser humano não é se proteger contra o coronavírus. A maior necessidade do ser humano é Jesus em sua vida e o perdão dos seus pecados. Que Deus assim abençoe a todos, em o nome poderoso de Jesus. Eu quero te convidar para orar mais uma vez. E assim feito, nós estaremos encerrando este culto, abençoando a sua vida, a sua família, e orar também pela nossa nação, pelos nossos governantes. Continuemos fazendo isso para a glória de Deus. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos foi dada neste momento, poder ministrar a sua palavra, entrar nos lares, alcançar as vidas, Pai, com a sua poderosa palavra pregada. Oramos para que o teu Espírito opere em cada coração, despertando a fé, guardando a igreja, guardando os seus servos, guardando as famílias e trazendo de volta aqueles que estão afastados dos seus caminhos. Abençoe a nação brasileira, abençoe os nossos governantes, as nossas autoridades políticas, eclesiásticas. Abençoe de uma forma especial, dê sabedoria a todos nós para nos conduzirmos neste momento de crise que estamos passando. Pai, que a nossa fé seja inabalável, que continuemos confiando no Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, pois somos dependentes do seu cuidado. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Obrigado.